Boa tarde, TT, muito boa tarde aí aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, TT, o Atlético finaliza a preparação para encarar o Grêmio nesta quarta-feira, amanhã, lá em Porto Alegre. O Atlético terminou essa preparação nesta manhã, lá no CT do Caju. Viaja hoje à tarde lá para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. O Furacão relacionou 27 jogadores, já tem essa lista fechada, fez o último treino hoje e os titulares ainda não estão definidos, isso porque uma dúvida é muito grande. Agustín Canóbio joga pelo Uruguai hoje contra o Brasil, e aí se tiver minutos nessa partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, não deve jogar pelo Atlético amanhã. Se jogar, aí muda totalmente o que Wesley Carvalho preparou para essa partida. Mesmo assim, o Canóbio causa muitas dúvidas. O esquema, existe um esquema sem o Canóbio e existe o esquema com o Canóbio. Sem Canóbio é o que vimos falando durante essa semana. 3 zagueiros de ofício, com Kaique Rocha, Kaká e o Thiago Heleno. O Lucas Esquivel será ala pela esquerda e o Tomás Coelho ala pela direita, e o ataque é a mesma base que enfrentou o Bragantino pela última rodada do Brasileiro. Com o Canóbio isso muda, o Canóbio vai ao natural para a ala direita, o Lucas Esquivel volta a ser o zagueiro e o ataque também continua praticamente o mesmo que enfrentou o Bragantino. Amanhã a gente traz mais detalhes dessa escalação completa do Atlético e aí já vai ter a definição. Se Canóbio entrar em campo pelo Uruguai hoje, não deve jogar pelo Atlético amanhã. Se não entrar em campo pelo Uruguai hoje, aí sim pode jogar pelo Atlético amanhã contra o Grêmio, claro, a depender do transporte. O Canóbio precisa chegar em Porto Alegre mesmo assim. E os horários dos voos de Montevidéu para Porto Alegre amanhã não são nada bons para o Canóbio. Fretar um voo também não é uma opção tão viável assim para o Atlético, por ser algo muito caro de se fazer e por ser uma viagem internacional também, então envolve diplomacia, a política também do Brasil com o Uruguai, algo que complica a situação. Ele tem até a possibilidade, isso até noticiado pela Monique Vilela ontem, do Canóbio pegar uma carona com a seleção brasileira depois do jogo contra o Uruguai, ir até o Rio de Janeiro e depois voltar a Porto Alegre. Então ir ao Rio e voltar a Porto Alegre, mesmo estando próximo de Porto Alegre, chegaria antes do que num voo direto comercial, por exemplo. Então é uma possibilidade de transporte. Mesmo assim, se o Canóbio entrar em campo hoje, aí não deve jogar. Se não entrar em campo hoje, aí sim pode jogar pelo Atlético contra o Grêmio. Amanhã, confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. Os 3 pontos separam os times na tabela. O Grêmio é o terceiro colocado. O Atlético é apenas o 8º na tabela, mas busca uma vaga nesse G4. E o G4 que é o objetivo do Furacão nessa temporada de 2023, para jogar a Libertadores de forma direta na fase de grupos lá em 2024. O Furacão tem 41 pontos nesse momento e para conquistar essa quarta vaga precisa de no mínimo 58 pontos. 58 pontos porque é a pior, né, a pontuação mais baixa de um quarto colocado em todas as edições, as 17 edições de Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes. Foi feita pelo Fortaleza lá em 2021, os 58 pontos classificaram o Fortaleza em quarto para a Copa Libertadores da América. Então o Atlético precisa de pelo menos 58, claro. Não é garantido que 58 pontos garantam essa vaga para a Copa Libertadores direta na fase de grupos. E aí essa garantia pode vir com 64 pontos. A média da pontuação dos quartos colocados nas 17 edições do Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes é de 63, alguns quebrados aí de pontos. Então 64 pontos é o que o Atlético precisa para conseguir uma vaga direta na Copa Libertadores. Claro, é a tendência, não dá para garantir também. Já teve time que se classificou em quarto com 69 pontos, uma pontuação muito alta. Mesmo assim, a tendência de que não passe de 64 pontos esse limite. Então, o Furacão precisa de pelo menos, para chegar aos 64 pontos, precisa de pelo menos 63% de aproveitamento nas 12 últimas rodadas desse Campeonato Brasileiro. É um aproveitamento maior do que o vice-líder Bragantino tem nesse momento. O Bragantino tem 58% de aproveitamento. O Atlético precisaria de 63% de aproveitamento. Então, é um aproveitamento muito alto nessas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. E no primeiro turno das últimas 12 rodadas, o Atlético teve, a fim de comparação, 52% de aproveitamento.
Então precisa de 10%, 11% a mais do que fez no primeiro turno, quando teve 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas nessa sequência. E aí tem uma sequência difícil, né? Encara o Grêmio amanhã, encara o Botafogo no final de semana, terceiro e primeiro colocados, depois vai encarar Corinthians e Palmeiras jogando em São Paulo, né? Lá na Arena do Corinthians e lá na Arena do Palmeiras, depois assim, aí volta para casa para encarar o América Mineiro na Arena da Baixada e o São Paulo também na Arena da Baixada, antes de iniciar uma sequência muito importante dos últimos 5 jogos. O Furacão vai enfrentar Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos e Cuiabá para fechar o Campeonato Brasileiro, times que brigam contra o rebaixamento e devem estar brigando até o final dessa temporada contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Bahia é o 16º, o Cruzeiro é o 13º, o Vasco é o 17º nesse momento, o Santos é o 15º e o Cuiabá é o 11º, um pouquinho melhor, mas não tão longe assim da zona do rebaixamento. Então, times que brigam contra o rebaixamento, o Atlético vai encarar nessas últimas 5 rodadas esses times, e aí eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Times que jogam a vida, mesmo que sejam teoricamente que tenham menos qualidade que o Atlético, pelo menos pelo que a tabela diz, teoricamente, nesse momento do Campeonato Brasileiro. Então o Furacão vai ter que suar muito para vencer esses 5 clubes, mesmo que sejam clubes um pouco abaixo aí da qualidade do Furacão nesse ano do Campeonato Brasileiro. O objetivo é esse, classificar entre os 4 primeiros colocados de forma direta para a Copa Libertadores. Wesley Carvalho disse em entrevista coletiva que foi o que foi alinhado com o elenco e comissão técnica do Atlético. Então o Furacão quer a vaga entre os 4, se vai dar eu não sei, mas o que precisa está claro: 63% de aproveitamento nas últimas rodadas, nas últimas 12 rodadas, 64 pontos no Campeonato Brasileiro. Volto com vocês aí.